Oi pessoal, sou a Cami Scrivano e eu comecei uma série de vídeos sobre cidadania italiana. No vídeo anterior eu falei sobre quem tem direito à cidadania italiana e eu vou deixar aqui para você informado, né, sobre o primeiro vídeo caso você não tenha visto. Nesse segundo vídeo eu vou falar um pouquinho daquilo que você precisa então levantar de documentos. Eu já falei um pouco no primeiro, mas eu vou fazer isso de modo mais organizado agora, para solicitar a sua cidadania italiana. O reconhecimento da cidadania, na verdade. Bom, primeiro, quem é o italiano? Eu vou falar do meu caso, tá? Meu antenato era o meu bisavô. Antenato é o antepassado italiano. Então, meu bisavô Eduardo, que teve meu avô Vicente, que teve meu pai Nivaldo, que fez euzinha. Que eu precisei de todos eles? Certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito de quem já morreu, né? Inclusive minha. Então, no caso do meu bisavô, certidão de nascimento, e vou falar mais no fim do vídeo sobre essa certidão, tá? Certidão de casamento, no meu caso, no caso do meu bisavô, e certidão de óbito estavam em São Paulo, que era onde eu morava. Na verdade, a certidão de casamento, o cartório teve um problema e, sei lá, acho que cresceu muito, eles tiveram que dividir o cartório, nessa divisão perderam o documento do meu bisavô, então eu tive que pegar essa certidão num lugar chamado Cúria, que é um órgão da Igreja Católica, que é o arquivo morto da Igreja Católica, que não tem só casamento, tem batismo, tem óbito também, acho que óbito não, mas tem batismo e tem casamento. Então, caso você não tenha encontrado lá nos cartórios, você pode procurar a Cúria, foi o que eu fiz. Certidão de óbito, e aí assim, no meu caso, eu tive pessoas na minha família que me apoiaram. Então eu tive meu pai, que tinha algumas informações, e a minha tia, que é irmã do meu pai, que graças ao bom Deus me ajudou pra caramba. Então ela tinha muita lembrança de coisas, de memórias, né, e ela também deu assim um empurrãozinho pro meu tio me ajudar. Meu tio foi lá e caçou onde é que era, onde é que não era, e achou lá os documentos do meu avô, que pra mim eram mais difíceis, e me ajudou muitíssimo. Então eles foram excelentes, foram fundamentais nessa caminhada. Quando se trata, então vamos lá, né? Aí teve nascimento do meu bisavô, casamento, óbito, meu avô, isso. Aí meu avô, nascimento, casamento e óbito. E aí eu tive que tomar um cuidado porque o meu bisavô, né? Quando foi registrar o meu avô, chegou lá no cartório. O mocinho bonitinho do cartório perguntou qual é o nome. Vicente Eduardo Scrivano. O moço do cartório olhou pra cara dele e falou assim: não, Scrivano não é italiano. Seu filho não vai chamar Scrivano. Seu filho vai se chamar Scrivani. Olha que bonito. Então, de fato, meu avô, ele até foi escritor de livros, se você pesquisar, tem aí algumas obras que ele escreveu, foi diretor de teatro e tal, mas ele é o único Scrivani da família. Olha que legal, já tinha nascido diferente, né? Ganhou um nome diferente porque ele teve uma trajetória diferente. E depois isso foi corrigido, mas assim, isso foi uma coisa que me deu trabalho, porque eu tive que provar que o focinho de porco não era tomada e o Vicente Eduardo Scrivani era filho do Eduardo Scrivano, porque no processo teve aí essas divergências. Bom, nascimento a gente sabia onde ele tinha nascido. Não, mentira, como é que eu descobri o cartório de registro do meu avô? Isso é importante. Nem todos os cartórios a gente sabia quais eram. Porque assim, meu pai tá vivo, eu tô viva, então os nossos foi fácil. Meu bisavô nasceu na Itália, então não fazia diferença. Mas a gente sabia onde ele tinha casado e a gente sabia onde ele tinha sido declarado morto, né, o óbito. Casamento do meu avô a gente não sabia e nascimento também não. Óbito a gente sabia, até eu sabia porque eu me lembro quando ele faleceu. Meu pai a gente sabia registro de nascimento e o meu nascimento e casamento eu também sabia. Bom, e aí do meu avô como é que a gente descobriu? Essas certidões são certidões que não são certidões simples. Elas são chamadas certidões de inteiro teor. Elas são mais caras, mas elas contam toda a vida da pessoa. Então, uma certidão de inteiro teor de nascimento, por exemplo, de óbito, por exemplo, do meu bisavô, que foi por aí, do meu avô, que foi por aí que eu comecei,
ela fala assim, o Vicente Eduardo Scrivani, que nasceu no bairro blá blá blá, e aí quando fala bairro blá blá blá, né, registrado no livro blá blá blá, você sabe qual é o cartório ali, né, e aí foi assim que a gente encontrou. E aí ele casou no registro do cartório blá 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 blá, e aí foi assim que a gente confirmou, né, ou descobriu quais eram os cartórios que a gente precisava pesquisar as informações que a gente não sabia. Bom, no caso do meu pai sabia onde ele tinha sido registrado o nascimento, e meu pai não se casou com a minha mãe. Então, não teve esse documento de casamento. Aí o meu teve o nascimento, beleza, eu sabia onde era, e teve o casamento, que no meu caso tinha casamento / averbação de divórcio. Eu sou divorciada, né? Então tinha lá casamento e é um documento só e ele conta, né? Então casou, tal dia, tal hora, fulano de tal, blá, 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 e mais pra frente tem lá, separou do fulano de tal, blá, 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 e depois divorciou do fulano de tal, blá, blá, blá. Então esse documento eu precisei gerar. No meu caso, eu também coloquei no meu processo a minha filha. Por quê? Porque na época a minha filha tinha menos de 18 anos. E aí, qual era a minha intenção? Não, eu declaro a minha cidadania e declaro a dela, porque assim, quando ela for maior de idade, ela não precisa se preocupar com o processo. Vantagens e desvantagens. A vantagem foi essa, eu fiz o meu reconhecimento, já fiz de quebra dela, foi um processo só, o custo foi um só. Desvantagem. Bom, a Itália tem todo um processo legislativo em relação a documentos, né? Quando você tem filhos menores. Então, por exemplo, eu fiz lá o meu processo de reconhecimento, lindo, maravilhoso, fantástico. Fiz a minha identidade, lindona, e eu só fiz porque eu morava na Itália, né? Então eu fiz o processo todo na Itália. Eu fiz a minha identidade na Itália, mas quando eu fui fazer o meu passaporte, solicitar o meu passaporte, eu precisei de um documento chamado Atto di Assenso, que na verdade é um documento que o pai da minha filha precisou preencher, assinar, levar no consulado italiano para reconhecer. Aliás, minto, ele teve que passar no cartório para reconhecer firma e depois levar no consulado italiano para reconhecer aquilo lá, para depois me mandar para a Itália, porque ele estava em São Paulo, né? Eu estava na Itália. Para que assim eu, com esse documento, pudesse lá pedir o meu passaporte. Sem isso, não tem passaporte. E não interessa se ela mora comigo, se ela mora com ele, se ela mora na lua. Não interessa, se tem filhos menores, você só faz o seu passaporte. O seu passaporte, não era o passaporte dela, era o meu. Se o outro genitor autoriza. Então essa é a desvantagem. Se você tem uma boa relação com o seu ex, ou você foi agraciado pela boa vontade dele, que foi o meu caso, porque eu não tinha uma boa relação com ele, amém, ótimo, lindo, maravilhoso, então funcionou bem. Mas você tem um risco grande aí do seu ex não querer, né? E aí você não ter passaporte. Tá, e daí? Qual é o problema do passaporte? Bom, passaporte é o seguinte, você só precisa dele quando vai viajar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre documentos italianos num outro vídeo, tá bom? Então, voltando. O que mais que eu precisei? Meu pai não era casado com a minha mãe, então ele teve que fazer uma declaração. Ele só pôde fazer essa declaração porque, recapitulando, ele declarou o meu nascimento. Se ele não tivesse declarado meu nascimento, teria que fazer exame de DNA. Bom, acho que eu passei por todos os documentos, por toda a preparação. Quando você acaba de fazer tudo isso, você checa se tem alguma divergência de nome, alguma coisa assim, se tá tudo certinho. Aí depois de tudo checado, bonitinho, você pega esses documentos, manda para uma tradutora juramentada, um tradutor juramentado. Vou deixar aqui uma listinha em São Paulo, que na verdade é indicado pelo consulado mesmo, né? Tem os tradutores juramentados, aliás, indicado pelo consulado nada, para ser tradutor juramentado você precisa ser registrado na JUSESP, em São Paulo, mas é na junta comercial do local. Então tem uma listinha, e depois você vai apostilar, e a apostila também é feita em alguns cartórios, e aí
Cuidado só porque tradução tem preço tabelado, apostilagem tem preço tabelado, então também fica de olho porque esses preços são fixos por estado da União, então em São Paulo custa uma coisa, no Rio Grande do Sul custa outra, na Bahia custa outra, fica de olho onde você mora para ver quanto custa, tá bom? Bom, é isso aí. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, quer mais alguma informação, escreve lá nos comentários, clica no joinha, compartilha se você ainda não assinou o canal, clica lá para você se inscrever e o sininho para você receber as próximas notificações no próximo vídeo. Então eu falo um pouquinho sobre como foi o processo que eu fiz na Itália, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.